A cronologia estranha de FNAF. Bora lá ver, bro. Bora lá ver. Vamos lá ver a cronologia estranha de FNAF. É, eu sei o que você tá pensando. Dia 16 de dezembro, o novo What's Five up? Nights at Freddy foi lançado. Yeah. E eu já joguei o jogo em live, provavelmente no dia que ele lançou. Então é o seguinte, espera até semana que vem, que aí vai começar a sequência de vídeos e teorias, etc. Mas como esse tipo de conteúdo mais bem trabalhado demora um pouquinho pra ser feito, enquanto esses vídeos estão sendo Bro, a edição preparados, é boa no vamos canal falar sobre dele. uma parada menos hype, beleza? Beleza, então, vamos nessa. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E como um canal de teorias, se você tá assistindo, você com certeza conhece Five Nights at Freddy. Não conhece? Essa é a franquia de terror do século, não é mesmo? Graças a FNAF, a forma como o terror é contado na maioria dos jogos indie e nos mistérios foi mudada completamente nos últimos anos. Isso é verdade. Mesmo que você não conheça a franquia FNAF, você com certeza já ouviu pelo menos falar ou já se deparou com algum dos impactos que a franquia teve no mundo dos games, principalmente no mundo dos games indies. Bom, com o título de canal de teorias, você provavelmente esperaria que eu falasse muito mais de FNAF do que eu falo. Bom, a gente sabe que eu falo um pouquinho de FNAF aqui e ali, principalmente do jogo novo, que literalmente é a única vez que eu me arrisquei a falar de FNAF aqui. Mas isso foi justamente por conta do novo Five Nights. Geralmente, mesmo sendo um canal de teorias, eu não gosto de falar de FNAF no meu canal. E existe uma pequena razão pra isso, algo que realmente com esse novo Five Nights não para de vir à minha cabeça. Enfim, esse vídeo aqui tá sendo gravado 2 dias antes do lançamento do FNAF, então eu queria gravar ele antes do novo jogo sair, pra minhas impressões ficarem bem claras pra vocês. E é claro, pra que caso o jogo lance e ele seja muito bom, eu quebre a cara e as minhas impressões sejam completamente destruídas. Mas, enfim, tem uma parada que eu gostaria de compartilhar com vocês, então senta aí, vem comigo. Faz um baita tempo, mas tudo começa em 2014. Five Nights at Freddy 1 lança, explode e uma jornada bem grande começa. Acho que é impossível falar de FNAF sem falar das duas coisas que foram extremamente importantes pra franquia dar certo. Claro, eu tô falando da gameplay e da história da franquia. Eu sei que hoje em dia o formato Five Nights at Freddy de gameplay já é provavelmente uma parada muito saturada, até da própria franquia em si. Muitas pessoas já enjoaram do clássico sistema de segurança, que você tá ali, você é o segurança, você tá preso no lugar e aí os bichos vêm atrás de você e você não pode se mover, você fecha portas, etc. Se a gente for pegar de base, boa parte da franquia de Five Nights at Freddy segue meio que o mesmo padrão, exatamente o mesmo, só que com algumas poucas mudanças, sabe? Do tipo, no primeiro jogo você consegue fechar porta, no segundo jogo não tem porta, no terceiro jogo você pode fazer uns barulho pra poder jogar os bichos pro outro lado, esse tipo de coisa aí, tá ligado? Nos dias atuais, muita gente que não gosta de FNAF se utiliza bastante do argumento de que todos os jogos são literalmente iguais, e que Scott Calton, o criador de Five Nights at Freddy, era um belo de um pilantra. Sinceramente, na minha opinião, até acho que a história do FNAF a longo prazo está a prejudicar a franquia, mano. É tão complicada para as pessoas entenderem e os jogadores casuais, tipo, ficam com um grande atrito de experimentar a franquia porque há tanta complicação. O jogo ficou muito famoso porque era simples, fácil e youtubers puderam farmar para caralho. Portanto, acho que é por isso que ficou famoso. Que tinha conseguido vender exatamente o mesmo jogo. A história jogo, tipo, é bem complicada. 6, 7 vezes. Em quesitos de gameplay, essas pessoas não estão erradas exatamente, mas... Eu acho que a história vamos ser sincero. Você acha que qualquer pessoa do público realmente se importava que os jogos pareciam muito uns com os outros? Se você tava na internet há alguns anos atrás, você sabe que Five Nights at Freddy foi lançado com uma velocidade absurda, do tipo... O segundo Five Nights at Freddy saiu em menos de 1 ano depois que o primeiro jogo tinha saído, e aí depois o terceiro veio alguns meses depois, o quarto veio alguns meses. Era quase como se fossem capítulos de uma história, e não como jogos separados que deveriam ser muito diferentes uns dos outros. As pessoas não esperavam muito como de uma gameplay diferente, ou uma gameplay que não fosse igual ao do jogo passado. As pessoas se importavam muito com uma outra... Bro, isto é a melhor cena do Security Breach, o Freddy, mano. Até tenho saudades do Freddy, muito sério. O Freddy é tipo, dá mesmo carry ao jogo, mano. Outra coisa que tava segurando todo mundo na história, isso em prol, eu me incluo no meio. Eu era uma das pessoas que era fascinado alguns anos atrás pela história e os mistérios de Five Nights at Freddy. E justamente por conta disso, o quesito gameplay podia ser completamente ignorado. Vamos lá, o primeiro jogo lança e a premissa era muito simples, não é mesmo? A gente tinha o guarda noturno que tava lá na pizzaria com os robôs que faziam atração pra criança, e aí de noite os bichos iam tá louco, ia tentar matar a gente. No entanto, apesar da proposta simples, pequenas migalhas foram dadas pro público e isso foi realmente muito interessante, principalmente na época onde muita gente fazia gameplay de tudo, as coisas começaram a estourar na internet, todo mundo fazia vídeo de Five Nights at Freddy, e os pequenos pedacinhos de informação começaram a ser montados pra grande
grandes e grandes teorias que ficaram cada vez maiores. Então a gente tinha teasers no site do Scott Cawthon, o criador da franquia. A gente tinha pequenos jornais dentro da pizzaria falando que teve um assassinato e umas crianças sumiram. E aí de repente a gente descobre que os corpos das crianças foram colocados dentro dos bichos, eles estavam assombrados. E a velocidade do Scott para poder lançar os jogos era muito boa, porque facilitava a ideia das pessoas cada vez mais conseguirem acompanhar a parada, porque você mal tava digerindo as paradas que aconteceu em um jogo e de repente já tinha lançado mais 2 jogos e você tinha lançado mais coisa. A questão é que provavelmente o Scott, provavelmente o homem não teve vida enquanto teve a lançar os FNAFs. Ele tipo durante 4 ou 5 anos devia estar a trabalhar o dia todo. Mais coisa ainda, tinha teaser, etc. Então, as coisas eram muito boas. E em menos de um ano depois do primeiro jogo, a gente teve o segundo. Ele introduziu um pouquinho do que parecia a ideia do Purple Guy. Ele era o antagonista principal da série, ele cometeu os assassinatos, e aí novas dúvidas iam surgindo. A história era construída de forma muito legal. A gente ficava com as dúvidas de quem era esse cara roxo, por que ele tinha feito isso, o que tinha acontecido com ele morreu, ele fugiu, pra onde ele foi? Então veio o FNAF 3 mostrando um pouco do que tinha acontecido com ele de fato. E o quarto jogo era o primeiro dos games da franquia FNAF que carregava... Sabe, os lugares vazios do Security Breach era para ter os animatronics dos outros jogos, mas fizeram merda no código dos jogos, foi lançado adiantado. O que eu ouvi falar no Security Breach, o jogo parece tão vazio, porque quanto mais tempo tu estás na área, ia existir uma barra, e quando a barra enchesse, a Vanny aparecia. É o que eu ouvi falar. E mas o código bugou, então ela nunca aparece. Porque a Vanny é suposto ser o animatronic principal. Animatronic, digamos assim. Carregava tipo o inimigo principal. Nome curioso, mas o nome The Final Captor. Era o primeiro jogo da franquia FNAF que prometia ela ser só aparece tipo 3 minutos o último. E muitos zombies. problemas de cronologia começaram a partir daqui. Na época, a ideia de FNAF era uma parada que tinha rolado meio do nada, sabem? Então parecia que Five Nights at Freddy ia acabar de um jeito muito maneiro, na verdade. Sabe, com aquele gostinho de quero mais? Do tipo, ele acabou, deixou uma coisinha aqui e ali aberta, e era isso. Porém, nos próximos anos, mais e mais vezes a gente ia ver um monte de jogos novos lançados na franquia. Jogos que poderiam ser o último, que deveriam até, para algumas pessoas, serem os últimos, mas não foram. E todas as vezes que isso acontecia, você provavelmente ficaria muito empolgado, pensando que FNAF voltou e etc. E completamente ignoraria o fato de que cada vez mais a história foi se estendendo e se estendendo muito. O próximo jogo lançado foi Sister Location, depois do quarto game, e ele poderia ter sido o último. Depois a gente teve FNAF 6, que poderia e deveria ter sido o último pra muita gente. Depois a gente teve a Custom Night, aí depois teve FNAF VR, e agora a gente vai ter... Mas o Custom Night e o VR... eu acho que não foram tipo para adicionar nada à história, mano. É só tipo um extrazinho. O meu FNAF favorito, o quarto. O quarto é o meu FNAF favorito. Aí depois teve FNAF VR. E agora a gente vai ter, no dia 17, Security Breach. E sendo sincero mesmo, agora que a gente chegou no ponto de Security Breach sendo lançado para consoles e com uma nova empresa, muito obrigado por vocês já perceberam que não é o último jogo da franquia. A sério, o VR adicionou cenas à história? Como? A sério? E a gente não tem nenhuma previsão de quando o negócio vai acabar. Tá, Link, mas tá meio que na semana de lançamento de FNAF, tá todo mundo feliz por causa do novo jogo, etc. Então, calma, eu não tô só com muita vontade de levar hate, eu queria só levantar um pontinho de discussão com vocês pra falar sobre uma coisa que me incomoda um pouco. Se você jogou todos os jogos da franquia, ou se você pelo menos acompanhou eles, você sabe que até o quarto jogo, você tem uma sensação muito legal jogando FNAF. Você tem a sensação de que tudo se encaixa perfeitamente, e essa sensação começa a desaparecer conforme o jogo começa a avançar. Quando você vai chegando no FNAF 5, no FNAF 6, no 7, e agora a gente vai ter o 8, você começa a perceber muito tranquilamente que a história tá sendo estendida, sabe? Coisas novas estão sendo adicionadas, e aí eles tentam linkar essas coisas com coisas que já tinham no passado, com furos que o próprio Scott não sabia como tampar, então ele foi adicionando mais coisas, mais coisas. Em algum ponto, pra poder explicar coisas do jogo, ele teve que começar a fazer livros pra explicar a história. Então, se você não manja, FNAF tem um monte de livros, esses livros são canônicos e tem muita coisa do livro que não tem no jogo. E justamente por conta disso, eu não tinha intenção nenhuma, em nenhum momento, de trazer vídeos sobre Five Nights at Freddy, porque eu simplesmente enxergava a franquia como, ok, enquanto essa franquia estiver rendendo dinheiro, enquanto o cara tiver a fim de fazer, ele vai continuar fazendo mais jogos e mais jogos. Então,
não tem graça falar de uma história que não necessariamente tem um final bem definido, saca? Ao longo da minha vida útil na internet, eu já percebi muitas coisas, franquias, jogos, séries, filmes, que passaram pelos seus momentos de fama, pelo seu auge e pela sua queda, e muitas poucas franquias na internet, elas chegam ao ponto de acabarem no momento certo. Vou dar um exemplo pra vocês, lá pra 2013 e 2014, eu ouvia todos os meus colegas do planeta Terra falando sobre uma série chamada The Walking Dead, uma série sobre apocalipse zumbi, etc, com um monte de personagens legais e mortes legais, etc. E essa série foi se estendendo, ela se estendeu, e até hoje ela não acabou ainda. Já faz basicamente mais de 6 anos desde aquela época, em 2013 e 2014, e hoje em dia, toda vez que eu vejo algum post sobre uma temporada da série... Esta foto, puto. Esta foto do Walking Dead. Ou um vídeo sobre a série, etc, sempre tem a maioria dos comentários de pessoas indignadas, falando que a série ficou uma bosta, falando que em algum momento X a série estragou. Eu perdi o interesse da série, mano. Tipo, a primeira temporada foi incrível. Eu gostei muito também da segunda, mas depois é tipo, quando é que acaba, né? Quando é que acaba? Quando eles vão terminar? Ou então, por que alguém ainda assiste isso daqui? E... eu sempre tive um medo absurdo de que Five Nights at Freddy's chegasse nesse ponto. Ele ainda não chegou, e na real ele parece muito longe desse ponto. O novo Five Nights at Freddy's Security Breach é um dos maiores hypes do ano, do tipo, eu mesmo tô extremamente empolgado pra poder jogar esse jogo. Vai ser a primeira vez que a gente vai poder fazer muita coisa no jogo, a primeira vez que a gente vai poder andar em FNAF, porém, ao mesmo tempo que eu fico animado, eu começo a ficar cada vez mais preocupado com o quanto a franquia muda cada vez mais, e o quanto ela tá chegando... Mano, eu acho que vou ser honesto, eu acho que tu podes andar por aí é uma mudança muito positiva. A ideia em si, a execução foi muito má. Mas eu acho que a ideia de poderes andar por aí é uma boa ideia, é uma ideia muito bom. Eu gosto muito. Aí eu respeito imenso eles tentarem arriscar, eles correram muitos riscos. Falharam muito. Mas... não sei, vamos ver com os updates que eles vão fazendo e se calhar com um jogo no futuro, quem sabe. Cada vez mais distante da ideia de terminar no seu yes, auge. Se você olha pra franquia agora, você sabe que Five Nights at Freddy 1 e o novo Five Nights at Freddy são coisas completamente diferentes, a ideia era diferente. O lag do FNAF, eu estive a ver boas cenas. O lag do FNAF Security Breach, sabem porque é que é? Eu sei exatamente porquê. E eu vou explicar. O FNAF Security Breach, a razão do FNAF Security Breach ser tão lagado é os polígonos. O jogo está muito, muito mal optimizado. Olha, vocês estão a ver a animação aqui. Esta animação, que é pré-renderizada, os modelos do Freddy são exatamente os mesmos modelos no jogo. E tem demasiados polígonos. Está muito pesado. As personagens estão demasiado pesadas. E é um erro que eles cometeram. E eu acho que é porque a Steelwool Studios não foram eles que fizeram o VR Wanted. Foram, não foram? Fizeram o FNAF VR. Foi a mesma empresa que fez o FNAF VR. E em VR tu precisas ter muita mais qualidade nos modelos de personagens, porque tu estás mesmo à frente deles, estás com a cara neles, estás mesmo perto deles. E eles, a filosofia de design deles a criarem os personagens ainda está no VR. O que foi o que criou o jogo ficar tão mal optimizado. Basicamente... a animação, a qualidade das personagens de animação, se for para videojogo a sério, não vai correr bem. Tipo, tens de ter um PC incrível e mesmo assim vais ter lag. Eles deviam optimizar, bué. Tipo, os olhos têm demasiados polígonos, tipo, a figura é muito pesado, Tem demasiada qualidade, exatamente. Tem demasiada qualidade para videojogos neste momento. VR faz sentido porque estás em primeira pessoa e isso tudo, mas, é isso. É por isso que está tão mal optimizado. Basicamente o modelo do Freddy é o mesmo que utilizam para animação e nunca se faz isso em videojogos. A franquia evoluiu em um certo ponto e tudo hoje em dia é diferente. Quando eu assisti os primeiros trailers do novo jogo que saíram, eu fiquei bem chateado em saber que vários streamers e pessoas que eu assisti há muito tempo não tinham curtido nada o jogo, como por exemplo o Alan Zoka, que pra quem não conhece, esse cara é muito famoso aqui no Brasil e basicamente eu assisti todas as séries dele desde que eu era pequeno. Do tipo, ele jogou o primeiro Five Nights, o segundo, o terceiro, o quarto, ele era extremamente fã da franquia e ele assistiu a todos os trailers que lançaram do FNAF e tals, e em todos ele simplesmente disse que não sentiu a vibe, que não sabe se aquele jogo vai ser bom, que não parece muito um FNAF e que, de fato,
ele não gostou. Eu passei um tempo tentando encontrar uma resposta para o porquê muitas pessoas tinham ficado meio duvidosas a respeito desse novo FNAF, até um ponto em que eu mesmo, observando os jogos antigos, os vídeos de teoria antigos, eu percebi que esse novo jogo é como se ele abrisse uma franquia nova. Não é exatamente aquele jogo que eu joguei lá em 2014, etc. Não é a mesma coisa. Eles tentaram expandir o FNAF como uma marca. É quase como esses novos jogos que estivessem lançando fossem uma nova franquia, mas... Bro, o FNAF... Eu acho que o FNAF ganha muito dinheiro com uma coisa que as pessoas não se apercebem, que é exatamente a mesma cena do Pokémon. A merge, puto. Eu aposto que merge o FNAF vende para caralho. É por isso que existe tantos animatronics e eles expandem isso. É tipo o Pokémon, mano. É tipo, a maior parte do dinheiro deles é vender merch e bonecos e cenas assim. Até eu quero comprar bonecos do FNAF, mano. É o quão lucrativo deve ser. Claro que não vende tanto Pokémon, marca. mas... É quase como esses novos jogos que estivessem lançando fossem uma nova franquia, mas ainda carregando o mesmo nome, porque o nome FNAF dá bastante dinheiro. E cada vez que um trailer novo, um leak novo, uma coisinha nova hype para as lança, pessoas comprarem. eu sempre me pergunto... E porquê é que eles meteram estas personagens todas novas e não as antigas? Para as pessoas poderem comprar um novo boneco. Eu quero comprar um Freddy, mano, do Security Breach. Até onde... Olha aqui. Quem é que não quer comprar isto, mano, do Foxy? The fuck? Quem não? Eles conseguem continuar a FNAF, só que com a franquia sendo boa. Só que com a franquia terminando de uma forma boa, antes que aconteça o famoso... a franquia simplesmente termine porque parou de render dinheiro, ou porque ninguém mais gosta. Pra muita gente, FNAF já é uma parada saturada, e pra mim, sinceramente, ele também é. O Scott Calton, o criador original da franquia, se aposentou. Ele já vazou da franquia, e agora Five Nights at Freddy é uma franquia que tá na mão de uma empresa, que pode muito bem querer ganhar dinheiro, porque Five Nights at Freddy é uma das maiores franquias do mundo, muito famosa, e que rende muito dinheiro. Então, toda aquela história que me prendia no jogo lá atrás, que fazia com que eu nem me importasse em jogar um jogo que tivesse a gameplay igualzinha ao último, eu só queria pegar aqueles... Sabem que mais? Eu acho que faz bem ele deixar de trabalhar, o Scott. O homem, provavelmente, durante aqueles anos, a única coisa que ele fez foi trabalhar no FNAF. Eu até acho que é bom. É tipo... E se por acaso eu voltar, foda-se, ele vai estar com mais ideias e mais criatividade. Eu quero mano. Eu quero um Freddy, mano. Eu quero comprar um Freddy, mano. Este Freddy é top. É a minha personagem de FNAF favorita. É a minha personagem de FNAF favorita. Eu adoro. Eu adoro. É realmente carregou o Security Breach. Minigames de pixel art bonitinhos, eu queria pegar pedaços novos da história porque eu sabia que cada jogo era conectado, eu sabia que tinha um mistério muito bem preparado e que o Scott estava lançando coisas pequenas pra mim, de pouco em pouco. Hoje em dia esse sentimento simplesmente desapareceu, é uma parada gigantesca que não tem lá tanto mistério assim e que só usa parte da nostalgia e do nome pra poder ganhar dinheiro, do tipo, esses animatronics não são alguma coisa que teria no começo, esses vilões não são a parada que teria no começo, eu simplesmente sinto que FNAF é uma franquia que ele vai ser feito pra ser estendido até que ele pare de render dinheiro. E era legal tentar desvender o mistério de uma história bem escrita. Só que tem um problema, uma história bem escrita tem um fim. Como diria o grande ditado do Homem de Ferro, parte da jornada é o fim. E se FNAF nunca vai terminar, na minha cabeça, a história do jogo que tanto me marcou como criança, meio que pode ter terminado no quarto jogo, ou no sexto, sinceramente pra que eu possa lembrar de FNAF como uma parada muito boa, e que não foi estragada ao longo do tempo e que as coisas... Essa personagem também é bem boa, do Sol e da Lua. Claro, isso é uma opinião bem pessoal e obviamente esse vídeo aqui é literalmente uma crítica social minha à franquia. Claro que ela não tem nada a ver com um novo jogo, etc. Já que esse vídeo daqui tá sendo gravado dia 15 e o jogo lança dia 17. E eu sinceramente espero muito que as minhas opiniões e os meus medos sejam completamente rebatidos quando eu jogar o jogo. O que vai ser irônico, porque muitos de vocês devem me ver jogar o jogo antes desse vídeo aqui sair. Então vocês provavelmente vão me ver jogar o jogo e depois vão ver um vídeo meu falando que eu tô com medo do jogo ser uma bosta, o que provavelmente vai ser engraçado, mas eu espero que o novo FNAF seja bom, espero que as pessoas que assumam a franquia a partir de agora saibam acabar a franquia antes que ela se estenda demais e perca completamente o rumo do que ela era lá atrás. Pra mim, sinceramente, isso já aconteceu, mas como criador de conteúdo, só me resta esperar e ver o que eles vão fazer com essa franquia a partir de agora. Enfim, o que vocês acham? Eu queria levantar essa discussão com vocês, então, bom... Eu concordo que a cronologia do FNAF está muito estranha e está muito confusa. Que nota eu dei ao FNAF? Dei 6, não foi 6, 10. O Core também deu 6, 10. E o Core é tipo a pessoa mais fã tipo, do jogo.
Tipo, a pessoa mais fanática por FNAF, então imaginem. Mas gostei do vídeo.